Olá, está começando o Viva Mulher, um espaço feito para você, mulher que busca informação, inspiração e representatividade. Aqui vamos falar sobre os seus direitos, saúde, carreira, autocuidado, maternidade e empoderamento. E tudo, é claro, que envolve o universo feminino. E para continuar com essa jornada, a gente recebe hoje uma mulher que tem sido voz ativa na promoção dos direitos das pessoas e na garantia do acesso à cidadania. Assistente social com especialização em políticas sociais e seguridade social, atualmente à frente da coordenação da Central da Cidadania aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, Wellen Monte. Tudo bem, Wellen? Tudo bem, Camila. Wellen, vamos começar agora com uma pergunta assim que é mais sobre a sua vida profissional. Por que você decidiu seguir esse caminho, trilhar essa jornada, digamos assim? Primeiramente, Camila, gostaria de agradecer ao convite e dizer que você também é uma mulher que inspira, né? Não só como profissional, mas também nesse pouco tempo que a gente está aqui convivendo na Câmara de Fortaleza. A sua energia é incrível, você deixa a gente super à vontade. Eu, particularmente, sou uma pessoa que não tinha esse costume de dar entrevista, né, e tudo mais. E sempre que você foi me entrevistar, você sempre me deixou muito à vontade. Então, quero lhe parabenizar também pelo seu trabalho, certo? Muito obrigada. E sobre a pergunta sobre por que eu quis fazer serviço social, né? Eu sou uma mulher de 34 anos, vou fazer 35 anos, tá bem pertinho já. E quando eu tinha 19 anos de idade, eu comecei a trabalhar em acolhimento institucional, que são até hoje conhecidos como os abrigos, né? E aí, na época, eu lembro que eu era agente administrativo no acolhimento, mas eu sempre fui uma pessoa que tinha muita sede de conhecer, de aprender. E aí eu sempre acabava me envolvendo, não só no meu trabalho, mas colaborando com o das pessoas, né, com o dos demais, desde de nova mesmo, né? E aí eu lembro que na época a assistente social, ela demandava muito alguns apoios da minha parte, assim, questão de digitação, de alguns textos que ela precisava, eu acabava vendo o trabalho dela ali e me inspirou bastante, né? Fora o cotidiano mesmo do acolhimento, aquela questão da garantia de direitos, de trabalhar numa perspectiva de melhorar a vida daquelas crianças e adolescentes que já chegam ali tão fragilizadas, né, com vínculos familiares rompidos, enfim, situação de vulnerabilidade, diversas violações de direitos, né? E aí eu busquei o curso de serviço social e me identifiquei muito, assim, né? Já comecei trabalhando mesmo na área, mesmo que não sendo assistente social, eu via ali o cotidiano do assistente social, né? E aí, com pouco tempo, esse cargo de agente administrativo foi extinto. Mas aí, na época, a gestora da entidade que gerenciava o acolhimento perguntou, ela não queria que eu saísse de lá e perguntou se eu queria trabalhar como educadora social. E eu aceitei, né? E quando eu comecei como educadora, na época, engraçado que lá o perfil dos meninos era de 12 a 15 anos. E eu tinha 19, 20. A minha diferença de idade para eles era bem pequena. Mas deu tudo certo nessa época, né? E aí eu fiquei trabalhando e estudando, né, ao mesmo tempo. E quando eu me formei, já comecei a atuar na área também. Trabalhei em outro acolhimento, mas foi pouquinho tempo. Depois disso, eu tive uma experiência de quase 4 anos no Conselho Tutelar de Fortaleza, como assistente social. E aí, depois do conselho, eu vou falar meu currículo todo, vai demorar. Mas aqui é o espaço para você falar mesmo, não tem problema. E aí, depois do conselho tutelar, eu atuei num programa de abordagem de rua a crianças e adolescentes que vivem em situação de rua com suas famílias, né? Um programa da prefeitura, e aí eu fazia essa parte dos relatórios técnicos, né? Encaminhamento para a promotoria, visitas domiciliares, enfim. E aí, depois desse programa, foi a minha primeira experiência como gestora, que eu fui coordenadora de um CRAS, né? E aí, no CRAS, sim, é um desafio imenso, né? Um novo aprendizado na gestão, né? Mas o CRAS é um local, assim, onde eu aprendi demais, né? A gente recebia pessoas com todo tipo de violação de direitos, mulheres que buscavam muitas vezes um benefício, a questão, por exemplo, de um kit enxoval, a mulher gestante buscava, né, porque
realmente estava numa situação de extrema vulnerabilidade, não tinha condição minimamente de comprar nem o básico para o seu filho, né? Enfim, da gestão do CRAS, eu trabalhei no governo do estado, na Secretaria da Proteção Social, coordenei a Casa do Cidadão da Assembleia, passei pouquinho tempo lá, né? Eu costumo dizer que, assim, é incrível, Deus sabe de todas as coisas mesmo, porque eu fui convidada pelo meu coordenador da SPS para coordenar a casa lá. E aí eu passei, em média, uns 8 meses lá, quando fui convidada para coordenar a Central da Cidadania, né? E, como eu digo, Deus sabe de todas as coisas, porque eu nunca tinha trabalhado nessa parte de serviços, né? O meu trabalho sempre foi mais na assistência e muito tempo da minha vida voltado para a área da criança e do adolescente, defesa de direitos da criança e do adolescente. Então, nesses 6, 7 meses que eu fiquei na Assembleia, na Casa do Cidadão, eu vim, digamos assim, eu fiz um estágio lá para assumir a Central da Cidadania, que também tem a Casa do Cidadão dentro da Central da Cidadania, que é a nossa maior demanda. Então, isso me ajudou muito, né? Além disso, também fui para 2 eleições de Conselho Tutelar, né? A primeira, eu era bem mais nova, tirei 714 votos. E na última, que foi a de 2023, eu tirei 2.977 votos. Mas acabou que eu não assumi, porque assumi outros cargos, né? Enfim, estou aqui neste momento. Olha, você falou logo no começo, né? Eu queria falar 2 coisas, na verdade. Primeiro, que eu também fiz serviço social. Sério? Fiz um semestre. Nossa. Eu fiz serviço social e jornalismo ao mesmo tempo. Sim. Mas, assim, é incrível a carreira. Eu achei incrível sair do serviço social, porque eu sempre fui apaixonada por falar jornalismo. Aí, segui no jornalismo. Mas você estava falando que no começo da sua trajetória, você é muito novinha, teve uma mulher que lhe inspirou, Sim. logo no começo. E eu queria justamente perguntar isso. Que mulheres, digamos assim, já que a gente está falando do Viva Mulher, que mulheres inspiraram essa sua trajetória? Porque toda mulher foi empurrada por uma mulher, gente. Sim, com certeza. Assim, falar de mulheres que me inspiraram, não tem como falar sobre inspiração sem falar na minha mãe, né? Com certeza ela vai assistir isso, vai ficar toda orgulhosa, vai chorar, mas enfim, é a verdade. A minha mãe é uma das pessoas mais fortes que eu conheço. Quando eu conto a história dela, eu brinco dizendo que dá um filme, uma novela, né? Porque a minha mãe, ela teve 4 filhos e, enfim, teve um casamento de 20 anos de casamento, mas não deu certo, se separaram. E acabou que ela ficou com a responsabilidade dos 4 filhos, como boa parte, né? A maioria das mulheres no Brasil, né? Quando se separam, infelizmente, muitas vezes elas ficam com a responsabilidade de cuidar dos filhos, né? Minha mãe é professora, né? A gente sabe que essa questão financeira do professor melhorou muito, mas na época, nos anos 90, né? A gente sabe como era o salário de um professor. E aí, criar 4 filhos sozinha, né? Foi bem difícil, né? Então, assim, não tem como olhar para trás, né? Ver toda a minha trajetória, ver que eu consegui chegar onde eu cheguei, me formar, meus irmãos também. Fora que eu tenho um irmão que é esquizofrênico, né? Então, assim, ela realmente, hoje ela olha para trás e diz, não sei como eu cheguei até aqui, não sei como eu venci, mas ela é muito orgulhosa dos filhos. A boca dela, aquela história, né? Meus filhos são formados, estão trabalhando. Enfim, ela é a minha maior inspiração. Não tem como falar de inspiração e não pensar na minha mãe. E voltando um pouquinho assim sobre as políticas sociais assim para as pessoas, eu acho que as políticas sociais têm um grande papel no desenvolvimento, né, dos direitos das pessoas. Queria que você falasse qual a importância dessas políticas e se você acredita que tem que ter um político mais assim, se já tem, você pode ressaltar essas políticas, mas se você acredita que precisa um pouco mais de políticas voltadas especialmente para as mulheres. Sim, assim, falar política pública, né, políticas sociais são fundamentais. Né? A gente sabe que a gente vive num país desigual, né? A gente já avançou muito. Hoje existem muito mais políticas públicas, seja de transferência de renda, seja de acesso à saúde, à educação, enfim. Mas ainda não é suficiente, né? Porque, como eu disse, apesar de ter avançado, a gente ainda vive num país muito desigual. E quando a gente fala de um país desigual e olha para o cenário das mulheres, é ainda mais desigual, né? Por exemplo, eu posso até fazer um link aqui dessa situação da minha mãe com essa escassez, né, de políticas públicas. Na época que eu era criança, por exemplo, nos anos 90,
Eu lembro que eu e a minha irmã, a gente ficava muito sozinha. Ou então o meu irmão mais velho, que era um adolescente, ficava cuidando da gente, porque minha mãe tinha que trabalhar. Se ela não trabalhasse, como a gente ia, né? Como é que ela ia pagar o aluguel, como é que ia sobreviver, né? Então, assim, naquela época ela não tinha a facilidade. Hoje ainda falta muito, por exemplo, a vaga em creche, escola de tempo integral. A realidade do Brasil é que, como eu disse, avançou, mas ainda não tem de forma suficiente. E na época que eu era criança era ainda pior. Então, assim, a gente cresceu sendo cuidado, né, assim, pelos irmãos, um cuidando do outro, mas nós éramos crianças e adolescentes e não tinha aquela... não era para ter essa responsabilidade, né? Era para ter uma vida plena de lazer, de estudo, de brincar, enfim, mas era o que tinha. Então, assim, falar de política pública e não dizer que é algo fundamental é irracional isso, porque, como eu disse, por exemplo, se a gente for pensar na inclusão das mulheres no mercado de trabalho, como que uma mulher que é mãe solo, que não tem rede de apoio, vai se inserir no mercado de trabalho, vai pelo menos tentar uma vaga de emprego, sendo que ela não tem, por exemplo, uma vaga na creche para colocar o filho dela, né? Às vezes ela conta com a ajuda de terceiros, mas a gente sabe que a questão salarial também não é tão boa, né, digamos assim, principalmente se aquela mulher ela não tiver uma profissão, né, enfim. E aí, como é que ela vai pagar alguém para cuidar do filho dela? Enfim, é muito delicado. Então, política social é fundamental para a inclusão, para o acesso a direitos, para a oportunidade, né? Não tem como falar de política social e não enxergar que é de extrema relevância e que a política social, ela gera, assim, oportunidade, justiça social, né? E você falando justamente essa questão da mãe solo, eu acho que essas políticas sociais, essas políticas públicas realmente deveriam ter um olhar assim, mais especial, digamos assim, para as mulheres, porque esse fardo, digamos assim, que não é um fardo, a gente fala, mas assim, da questão do peso da maternidade fica muito para a mulher. Sim. Né? Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, o próximo filho, o que é que tu quer ser? Eu quero ser pai, porque realmente o fardo da mulher, e eu acho que a sua mãe também enfrentou muito Sim. isso com vocês, né? Com certeza, e às vezes eu até converso, assim, com a minha irmã, eu tenho 34 anos, a minha irmã tem 32, né? E nessa época, dessa idade, a minha mãe já era mãe, né? Já tinha 2 filhos e assim, eu hoje não sou mãe ainda, né? Eu não sei se assim, eu tenho muita maturidade e responsabilidade com relação a isso, principalmente nos tempos de hoje, que a gente sabe que não é fácil, né? Minha mãe já tem 72 anos, por exemplo, se eu tivesse um filho hoje, eu não teria como contar com ela para cuidar do meu filho, para me ajudar, pela idade mesmo, né? E aí, se você pensa em ter um filho com responsabilidade e maturidade, você pensa em tudo que envolve criar uma criança, né? Dar saúde, educação, enfim, ter tempo de qualidade com aquela criança. Então, a gente fica se perguntando, né? Se dá... sabe? Porque realmente são muitas responsabilidades. Então é isso, gente. Aproveitando logo o momento, mandar um beijo para a mãe da Wellen, que é uma guerreira, né? Uma inspiração. Demais. Mas a gente vai dar um rápido intervalo, não sai não, que já o Viva Mulher volta, viu? Inovação, sustentabilidade e inclusão. Essas são as palavras-chave da revolução digital que chegou à Câmara de Fortaleza. Mais facilidade, mais segurança, mais transparência em todos os processos. Esqueçam pilhas de arquivos, assinaturas à mão e burocracia que atrasa o que é importante. É tempo de atualizar o sistema com a nova plataforma 360. Menos espera e mais agilidade, o que resulta na redução de 40% do uso do papel. É fácil e, além do auxílio de inteligência artificial, vamos integrar nossos sistemas de forma automática, garantindo conexão, troca de dados segura, chatbots de atendimento e muito mais. Tudo pela eficiência. Essa é a Câmara que pensa no futuro, cuida das pessoas e preserva o planeta. Aqui, cada um é protagonista da transformação. Chegou a CM4 360 na Câmara de Fortaleza. Caminhamos para frente juntos, porque o futuro começa com você e começa agora.
Voltamos com o nosso Viva Mulher. Hoje a gente está recebendo aqui uma mulher inspiradora, Wellen Monte, que é coordenadora da Central da Cidadania aqui da Câmara Municipal. E vamos falar da Central, né? Não tem como falar de Wellen Monte sem falar da Central da Cidadania. Que você falasse um pouquinho dessa experiência, né? Também de estar à frente da Central da Cidadania, que oferece vários serviços, se você não sabe, vários serviços para a população. Certo. Camila, assim, a Central da Cidadania foi um grande desafio, né? Porque apesar de eu já ter trabalhado em diversos locais, já ter experiência na gestão, né? A Central da Cidadania é um equipamento aqui da Câmara que reúne diversos serviços, né? E eu, como gestora, eu tenho que entender de todos os serviços. São 8 serviços. E aí até no começo do programa eu falei sobre as entrevistas, né? Que a gente dá e tudo mais. Com pouco tempo que eu estava aqui, me pediram a primeira entrevista, né? Que era sobre a Central mesmo e tudo, mas a gente fica nervosa, né? Nunca tinha participado de programas, dado entrevistas, enfim. E a responsabilidade, né, de me colocar como profissional para falar de 8 órgãos diferentes que realmente eu nunca tinha trabalhado com eles. Então, assim, é uma responsabilidade gigantesca, mas é um aprendizado maior ainda. Eu tenho estudado constantemente, sempre que a gente foca, digamos assim, em uma ação determinada de um dos órgãos, eu me motivo a estudar, né? Eu busco aprender cada vez mais sobre cada um, para que a gente possa fazer um bom trabalho, né? Tem uma equipe maravilhosa, né? Uma equipe que me dá todo o suporte, que me ensina também, né? Eu só tenho a agradecer pela equipe que eu tenho, mas assim, realmente é um grande desafio, né? Por exemplo, ontem teve a Semana do MEI, né? Um evento que a gente fez, então eu tive que aprender tudo sobre MEI. Porque além de organizar o evento, eu tinha que falar sobre o MEI, eu tinha que conversar com as pessoas sobre o que é, né? Então, assim, é um grande desafio, realmente, né? Mas é um aprendizado enorme, muito grande mesmo, e eu sou muito grata pelo convite de vir coordenar a Central da Cidadania, porque com certeza está sendo muito enriquecedor para a minha vida, né, para o meu currículo, enfim. E nesse teu caminho, assim, na tua trajetória, você já viu muitas mulheres em cargos como o que você está hoje, assim, de gestão? Você acha que é comum, digamos assim, ver mulheres ou você acha que ao longo do tempo as mulheres foram conquistando esses espaços de serem gestoras, serem coordenadoras, diretoras? Eu enxergo que com o passar dos anos, né, pronto, da época que eu comecei a trabalhar para hoje, né, eu tenho visto mais mulheres ocupando cargos de gestão, cargos de liderança, né, mas eu também tenho que dizer que não é fácil, né, que a gente tem que estar sempre mostrando o nosso potencial, sempre sendo a melhor, né, e que em algum momento, mesmo você tentando ser a melhor, se dedicando ao máximo àquilo que você está fazendo, vai ter alguém para questionar, certo? Independente do motivo, vai ter alguém para questionar a sua capacidade, né? Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade que, historicamente, nós mulheres somos tratadas dessa forma, mas eu acho que já rompeu muito esse ciclo, né? A gente tem conseguido se empoderar, né? Mostrar a nossa voz, o nosso potencial e se destacar. E sendo bem sincera, quando a gente é posta em um cargo desse, a gente mostra que veio, viu? Com certeza. Isso é uma verdade. E assim, você se enxerga como uma mulher que inspira, porque você tá na posição de coordenadora, de coordenação, e às vezes não sei se passa na tua cabeça, poxa, eu inspiro a minha equipe, as mulheres que estão na minha equipe, você se enxerga assim, ou ainda não caiu a ficha que você é uma mulher inspiradora? Não caiu a ficha, não. Até porque a gente é tão imerso no cotidiano, são tantas atividades, tantas atribuições, que a gente não para fazer essa autorreflexão, né? Mas eu escuto isso de algumas pessoas, de algumas mulheres, o que me deixa muito feliz, né? Porque apesar da minha pouca idade, né, já ter esse currículo aí e tudo, outras assistentes sociais, colegas também, né, que
me veem na gestão e tudo, e às vezes falam isso, sabe? Eu realmente me enxergar assim, eu não me vejo assim, não. Mas, sendo bem sincera, mas outras colegas sempre chegam, levantam, incentivam, elogiam, e isso é muito massa. Inclusive, muito obrigada às minhas amigas que me dão esse feedback, né? Que me empurram, que alavancam a gente, né? Eu acho que a gente tem que ser assim, né? A gente tem, infeliz, como você disse, a nossa trajetória também é marcada por competição entre a gente. Sim. Só que não tem essa de competição. Acho que eu prefiro muito mais, assim, digamos, não, gente, nesse programa o intuito não é falar mal dos homens, pelo amor, não. Mas às vezes quando você vê o elogio de uma amiga sua, você fica, poxa, uma vez eu escutei um elogio de uma amiga minha que eu achei incrível, que é assim, eu quero que você brilhe mais do que eu. Sim. E eu acho isso incrível, porque a gente tem aquela coisa de competição feminina, né? E, infelizmente, desde pequena a gente é meio que ensinada a competir entre a gente, a ser a mais bonita, a ser a mais atraente. Mas eu acho que não, acho que se a gente se unir, a gente consegue inspirar muitas mulheres, né? Aí eu queria que você falasse para justamente essas mulheres que estão assistindo o Viva Mulher, que tem medo, às vezes, de começar uma carreira, às vezes de estar num cargo de responsabilidade. Que você falasse assim, como começar, como iniciar? Certo. Primeiramente, assim, quando eu comecei lá atrás, eu sempre almejava um pouquinho a mais, né? A gente, por exemplo, eu era educadora social, pensava, no dia que eu for assistente social, e aí a gente vai almejando um pouquinho de cada vez, né? E dá certo. Quando eu olho para trás, às vezes, principalmente nesse meu início, que era trabalhando em acolhimento institucional, que é muito difícil, principalmente como educador social, inclusive aqui, minha admiração aos educadores sociais, que são as pessoas que cuidam cotidianamente das crianças e adolescentes, né, que estão acolhidas. Assim, eu pensava naquela época, no dia que eu for assistente social, e passei 4 anos trabalhando, plantão em acolhimento, o dia inteiro, com 15 meninos dentro de uma casa, entendeu? E eu olho para trás e eu penso, eu não sei como eu aguentei. Andando de ônibus, sabe? Ônibus lotado, acordando 5h30 da manhã. Enfim, eu olho para trás e eu digo assim, eu não sei como eu cheguei até aqui, mas eu cheguei. Então, se eu cheguei, é possível que vocês cheguem também, né? A gente se esforça e dá certo. E o que é que você acredita, assim, que a nossa sociedade... Tanto a gente trabalha numa casa política, né? O que é que você acredita que a nossa sociedade pode melhorar ainda? Muita coisa melhorou pra gente, mulheres. Bora dizer que muita coisa a gente já evoluiu, mas ainda tem ainda tem como evoluir ainda mais, né? O que é que você acredita que precisa melhorar? Principalmente, assim, numa casa política, no espaço público, digamos assim. Eu acho assim, como você falou, né, há pouco tempo, essa questão da gente se elogiar minimamente, né? Parece pouco, mas não é. Da gente se elogiar, da gente levantar umas às outras, apoiar umas às outras, já é muita coisa, né? Porque você estava falando, a gente é criada para competir umas com as outras, né? E a gente já vive em um cenário que a gente já está perdendo, digamos assim. Né? Não a intenção aqui não é competir com os homens, mas a gente está falando do que é real, historicamente falando, né? Então, assim, a gente já nasce perdendo no sentido de oportunidades, de facilidade, de privilégios, né? Então, eu acho que minimamente nós levantarmos umas às outras, nos elogiarmos, levantar o trabalho umas das outras, eu acho que parece pouco, mas não é. É muita coisa. Eu acho que a gente se unindo, né, a gente tem uma voz muito maior. Você disse que é nova, né, assim... É nova, gente, sou nova, novinha. Mas tem uma trajetória bem longa, assim, né? Nesse momento, nesse caminho, você já sofreu algum tipo de... Tanto de discriminação, até mesmo de preconceito por ser mulher, já percebeu isso? Já, sim, muitas vezes, inclusive. Como eu disse, algumas vezes uns questionamentos, né? Que eu escuto, às vezes a gente fica triste, mas aí a gente tem que pensar nas pessoas que realmente são importantes pra gente, em quem levanta a gente, em quem conhece o nosso trabalho, sabe da nossa capacidade, e aí a gente se fortalece nisso e segue. Porque... tem que ser assim, porque se a gente for realmente prestar atenção no que falam de ruim, nas pessoas que querem nos derrubar, a gente fica mal, né? Ellen, como é que você se imagina aquela assim, pensando no futuro, daqui a 10 anos?
Como é que você se imagina, como é que você se enxerga, como é que você quer estar daqui. Eu sei que é um tempo assim que muita coisa acontece em um ano, mas assim, como é que você se enxerga? Ainda inspirando mulheres, levantando mulheres? Sim. Eu, Camila, gosto muito do serviço público, gosto muito de me dedicar, né? Eu sou extremamente focada em trabalho, eu gosto mesmo, né? Gosto de fazer a diferença na vida das pessoas. E assim, logicamente que a gente quer crescer, né? Mas eu me vejo crescendo nessa área do serviço público, de continuar trabalhando realmente por justiça social, por garantia de direitos, para que o mundo, de forma geral, melhore e exista mais justiça social. É isso. A gente vai estar finalizando, assim, eu sei que eu já perguntei sobre isso, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, final, para todas as mulheres que assistiram o nosso programa. Você pode mandar, inclusive, um beijo para sua mãe de novo. Certo. Mas uma mensagem final, assim, de mostrar que esse programa tem esse intuito de inspirar outras mulheres que muitas vezes estão, assim, abatidas, né? Porque a gente sabe que a nossa carga horária é tripla, quádrupla, né? Principalmente para as mulheres que são mães. Sim. Então, se deixar essa mensagem final para as nossas musas inspiradoras que estão assistindo o programa. Certo. É dizer que nós, né, a gente vive, você falou, tipo assim, a sua mãe é guerreira, né? Realmente, ela foi. Mas a gente não quer viver tendo que guerrear, né? A gente não quer isso. Mas, infelizmente, às vezes colocam as guerras na nossa frente e a gente tem que ter força para enfrentá-las, né? E, assim, dizer para as mulheres que a gente não chegou aqui sem luta, né? Infelizmente, a gente ainda tem muito a lutar, a avançar. E por conta disso, principalmente, eu acho que a gente precisa se abraçar, a gente precisa se incentivar para se fortalecer, lutar e melhorar a nossa vida enquanto mulher na sociedade. Wélia, muito obrigada, muito obrigada pela sua presença, por estar mostrando pra gente um pouquinho de você também como pessoa, né? Sim. E eu queria que você deixasse no final só como é que funciona a Central da Cidadania com relação aos horários, para também, lá tem serviço para as mulheres também, né? Para todo mundo que tiver vontade de resolver algum problema, alguma pendência, ir lá na Central da Cidadania. Certo. A Central da Cidadania é um equipamento da Câmara Municipal de portas abertas para a população de Fortaleza. Nós trabalhamos com agendamento para que você venha e fique mais confortável, não enfrente aquela lotação, certo? Você pode estar agendando através do site da Câmara Municipal de Fortaleza, ou então vai lá no Google, coloca Central da Cidadania, e aí você agenda para um dos órgãos que você quiser atendimento, e com certeza vai ser muito bem acolhido, muito bem recebido. Então é isso. O que você achou do nosso programa? Achei maravilhoso. E olha, eu vou lhe dizer, eu acho que vai ser um dos que vai ter mais audiência, porque minha mãe vai disparar esse programa para todo mundo. Eu conto com a mãe da Wellen para fazer esse programa bombar, porque foi realmente inspiradora essa história. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Viu? É muito rápido. Passa rápido. A gente falar da gente passa rapidinho, né? Maravilhoso. Gostei, viu, Camila? Então é isso, gente. O nosso programa busca exatamente isso. Amplificar histórias que inspiram, informam e transformam. E a você que nos acompanhou, se lembre, transformar o mundo começa com atitudes e escolhas no presente. Até o próximo programa.